alegria neste grande, muito festivo dia. Vem, porque nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus. Reunidos os reunidos, fazem tudo em sua luz. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Vem, porque nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Vem, porque nos fez o Rei dos Reis. O verdadeiro pastor é algo mais que um simples guia espiritual. Ele é um amigo e um irmão com o qual podemos contar em todas as horas. Pastor é aquele que muitas vezes abre mão do lazer e dos momentos em família para estar ao lado das ovelhas. Pastor é aquele a quem devemos respeitar, honrar e imitar o exemplo. Pois é aquele quem zela e cuida da nossa alma, como se fosse uma pedra preciosíssima para entregar ao seu dono, a Cristo Jesus. Te agradeço por todo o seu esforço, dedicação e amor pelas ovelhas. Muitas vezes chora às escondidas para não ver a ovelha chorar. Que Deus continue te abençoando, derramando sobre a sua vida muita paz. E dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Feliz Dia do Pastor! Boa noite a todos. Vamos ler em Eclesiastes, no capítulo 12, Eclesiastes 12, o versículo 13 e o versículo 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Salomão, depois de observar que na vida tudo é vaidade, tudo que há debaixo do céu, toda labuta, todo trabalho que o homem realiza é vaidade. Então ele chega a conclusão no final aqui de Eclesiastes com essas palavras. A suma de tudo isso que ele apresentou, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque Deus trará a juízo todas as coisas, até aquelas que estão encobertas, quer sejam boas,
quer sejam más. Então Salomão, diante da sua conclusão em dizer que tudo é vaidade, ele então apresenta a realidade, que é realmente real. Teme a Deus, guarde seus mandamentos, porque Deus vai trazer tudo a juízo. E às vezes nós criamos nessa realidade da vida aquilo que é chamado de ilusão. A ilusão é o engano dos sentimentos ou da mente. É uma interpretação errônea dos fatos, uma sensação não real. Então, quando uma realidade é apresentada, toda interpretação não real da situação real é ilusão. E nós vamos então, nessa noite, considerar através das Escrituras algumas atitudes contrárias à realidade que fez com que os que estavam envolvidos nessa situação pensassem que fosse algo real, mas era uma pura ilusão. Em Gênesis capítulo 3, que é o início de toda a nossa história, né? No princípio, quando Deus formou todas as coisas, nós temos aqui a ilusão pensar que o pecado nos trará satisfação. Gênesis capítulo 3, versículos 5 e 6. Depois de dada a ordem para que não se comesse da árvore, não é? E a serpente então aparece aqui a Eva. Ora, a serpente era uma das mais astutas que todos os animais do campo, Gênesis 3:1, que o Senhor tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores não comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, saberei o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, que a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Diante de uma realidade a qual Deus havia dito, ordenado, porque no dia que comerdes desta árvore, certamente morrereis, cometereis o pecado. Não é? E Eva, ao dialogar com a serpente, ela foi então sendo iludida, porque o fato real foi sido o quê? Distorcido. E ilusão é uma interpretação errônea dos fatos, uma sensação não real. E levou então a Eva a achar que o que ela ia cometer ia trazer uma grande satisfação. E então a serpente diz a ela: certamente, não morrereis. Opa, não vou morrer. Mas para conhecer o bem e o mal. Né? E aí então Eva saiu da realidade e agora a sua mente estava iludida com aquilo que a serpente havia dito. Portanto, é uma ilusão pensar que o pecado nos trará satisfação. Talvez nós pensamos assim: isso aconteceu lá no Jardim do Éden, mas comigo é diferente. Não é. Comigo, com você,
se nós não atentarmos para o que Deus disse na sua palavra, que é a realidade, nós iremos criar na nossa mente ilusão. E assim como Eva fez, comeu do fruto e deu ao seu marido, nós iremos fazer a mesma coisa se nós não considerarmos a realidade da palavra de Deus. E Deus disse para ela: você vai fazer isso e dela não comereis. Aí, quando ela deixou de dar ouvido à palavra de Deus, entra-se a ilusão. Então nós devemos tomar muito cuidado para não ser levado, enganado, através da voz da serpente, a voz do adversário, do povo de Deus, Satanás. Josué capítulo 7, versículo 21, nós temos um relato também aqui que expressa essa ilusão. Josué, no capítulo 7. Quando os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã, aí então todo o despojo deveria ser pego e ali guardado, mas Acã diz que quando viu, lá no versículo 21 do capítulo 7, quando vi entre os despojos de uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. A realidade que havia sido dito é que a nação de Israel iria entrar então em Jericó, iria destruir todas as coisas, não é? Ou toda a cidade, e o despojo seria então recolhido e trazido ao Senhor. Mas Acã não fez aquilo que é a realidade, mas aquilo que é ilusão. Opa, eu vou guardar isso para mim, porque isso me trará uma grande satisfação. Capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro, 50 ciclos, muita riqueza, os bens materiais. Então, o que fez a ilusão? É uma interpretação errônea dos fatos, uma sensação não real. Trouxe alguma satisfação passageira, momentânea, na verdade, trouxe a morte dele e de toda a sua família. Não é ilusão pensar que o pecado nos trará satisfação. Momentâneo, passageiro, pode trazer, mas não eterno. É ilusão edificar sobre a areia. Em Lucas capítulo 6, nós temos uma passagem bastante conhecida aqui neste capítulo, em que é apresentado aqui esses dois homens, né? Um que edificou a sua casa sobre a rocha e outro que edificou sobre a areia. Um que edificou sobre um lugar firme, resistente, e outro que edificou sobre um lugar sem nenhuma estabilidade, que foi o caso daquele que edificou sobre a areia. E aí então no versículo capítulo 6 de Lucas 49: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre areia, sem alicerces,
na qual bateu com ímpeto a corrente, logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. É ilusão edificar sobre a areia. E muitas vezes nós edificamos sobre a areia. Nós não edificamos sobre a rocha, que é Cristo, lugar firme, seguro e estável, permanente, eterno. Mas saímos dessa realidade e passamos para o quê? A ilusão, que é a interpretação errônea dos fatos, do sentimento não real. Eu vou edificar aqui, eu vou construir. Mas o que aconteceu? Veio a tempestade, veio a chuva, veio o vento, e foi grande a sua ruína. Por isso que eu e você, nós devemos sempre edificar sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Em todo o nosso viver neste mundo, devemos então estar edificando sobre a rocha firme. Cristo é a nossa rocha. Então é ilusão achar que vai edificar no lugar que não dá nenhuma segurança e achar que vai ficar firme, porque este homem tinha essa convicção, mas não real, mera ilusão. E assim foi grande a sua ruína. Por isso, em nossa vida, quer seja na nossa profissão, nosso ministério, nosso lar, nosso casamento, nossas amizades, nosso viver neste século, neste mundo, sempre baseando na realidade e edificando sobre a rocha. É ilusão confiar em si mesmo. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Mateus 26, versículo 33. Um relato bastante conhecido também, quando Pedro é avisado pelo Senhor Jesus Cristo que haveria de o trair. Pedro então respondendo, vamos deixar a leitura do versículo 31. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. É ilusão confiar em si mesmo. Aí Pedro diz: todo aí pode, mas eu não. Eu vou aqui, confio em mim, não é? E diz Jesus: em verdade digo que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás, né? Disse Pedro: ainda que seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. É ilusão confiar em si. Quando o Senhor diz esta verdade, essa realidade para Pedro, Pedro o quê? Foi para o mundo da ilusão. A realidade é esta. Aí Pedro então criou assim: não, confia em mim. É ilusão confiar em si mesmo, na sua capacidade, na sua inteligência, na sua riqueza. E é interessante observar que a confiança, esse lançar de confiança na palavra de Deus é muito fundamental. Primeiramente, inicia para a nossa salvação. Nós temos que confiar que Cristo pode me salvar. Aí nós temos que confiar na nossa vida cristã que Cristo pode me sustentar.
E aí então nós teremos desde a nossa salvação, a nossa santificação, até a nossa glorificação, confiando em Cristo. É ilusão confiar em si mesmo. Em Tiago, capítulo 4, nós vamos observar aqui que é ilusão confiar no dia de amanhã. Vamos lá em Tiago, capítulo 4. Tiago 4, versículo 13 e 14. Tiago, capítulo 4, 13 e 14. Eis agora, que vos dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar, versículo 15, do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. É ilusão confiar no dia de amanhã. Ou vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer mais isso, mais aquilo. Aí Tiago, o Senhor responde através então de Tiago, dizendo: o que é a nossa vida? Nossa vida é como um vapor que logo se dissipa, desvanece. Então, ao invés de dizer e confiar no dia de amanhã, aí Tiago então diz assim, dessa forma, né? Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. E aí nós não estamos confiando no dia de amanhã. Nós sabemos que a vida, ela é só o tempo presente. Nós não podemos modificar o passado e nem planejar o futuro. A vida é tempo presente. E às vezes nós esquecemos disso. Às vezes nós queremos confiar no amanhã e esquecemos de viver o dia de hoje. Lembre-se que ontem, hoje, era futuro. E o dia de hoje, amanhã, será passado. Portanto, é ilusão confiar no dia de amanhã. Voltando para Eclesiastes, a suma de todo homem, o fim de todo homem é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. E porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas. Esta é a realidade. Agora, se queremos viver numa ilusão, ou interpretando erroneamente os fatos, uma sensação não real, a consequência será aquilo que nós observamos aqui. Recapitulando: ilusão, pensar que o pecado nos dará satisfação. No caso de Eva, quando nós apresentamos, vamos fazer, pegou do fruto, comeu, trouxe a morte, não somente a morte física, mas a morte espiritual a todos. O caso de Acã, os seus olhos em relação à capa babilônica, a prata e o ouro. Consequência? A morte dele e toda a sua família. É ilusão achar que o pecado nos dará satisfação. Sabe que nos dias de hoje
nós temos observado aí, por causa dessa pandemia que tomou conta do mundo todo, e que em alguns lugares, não somente no nosso Brasil, mas em alguns lugares do mundo, essa doença foi usada para poder, né, mover os políticos e assim começarem a então a querer, né, desviar o foco da doença para uma realidade política e sempre usando a doença como algo que eles estão defendendo. E assim então nós observamos que algumas pessoas estão, né, ali com essa ilusão. Por causa disso, pessoas têm morrido. O dinheiro que é para construir um hospital é desviado para outra coisa, é ilusão, achar que traz satisfação. Darão conta dessas vidas, não é? Acrescentando, eu tenho até conhecido que são médicos, e a classe médica que tem na sua, né, a formatura, ali o juramento de defender a vida, estão aí, né, cometendo, no meu ponto de vista, até um assassinato em colocar dose a mais de um remédio só para dizer que o remédio não funciona, não é? E achar isso é ilusão, achar que isso trará satisfação. Mas Deus trará tudo a juízo. Então nós temos observado isso nos nossos dias, claramente, que as pessoas estão sendo aí levadas por ilusão, achar que vai trazer satisfação. Pode trazer satisfação momentânea, mas no futuro Deus será tudo a juízo. Edificar sobre areia. Onde eu estou edificando? Onde você está edificando? Devemos edificar sobre a rocha. A ilusão, confiar em si mesmo. Confie no Senhor. E a ilusão, confiar no dia de amanhã. Agora, se nós estamos em Cristo, aconteça o que acontecer, haja o que houver, nós estaremos amanhã com o Senhor. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra que é viva, é eficaz, traz conforto e consolo ao nosso coração. Em podermos, ó Pai, observar a realidade da tua palavra, de saber que o fim de todo homem é temer ao Senhor, guardar os seus mandamentos, que o Senhor há de trazer a juízo todas as coisas. Pedimos que o Senhor possa estar aplicando a tua palavra aos nossos corações, para que nós possamos viver uma vida de realidade, baseada na tua palavra e não de ilusões, para que o nome do Senhor seja glorificado em todo o nosso viver. Pois assim oramos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, esperança nossa. Amém.